Olá, que bom que você veio para essa aula. Eu estava aqui esperando por você. Bom, essa é a primeira aula da disciplina Ética em Educação e eu gostaria de reforçar que a gente está dividindo essa disciplina em 3 módulos. E aí a gente vai ter essa primeira aula, que é correspondente ao primeiro módulo da disciplina. E o objetivo desse módulo é compreender o espaço da ética na educação. Assim, para que a gente possa atingir esse objetivo, eu separei 3 textos muito interessantes sobre o tema, preparei essa aula e elaborei também uma atividade que você deverá realizar em interação com seus colegas. Bom, então, como eu falei, eu separei 3 textos, né, que a gente vai fazer o estudo aqui nessa aula sobre esses textos. Obviamente, essa aula não dá conta de todos os elementos que esses textos trazem para você. Então, eu vou fazer uma breve introdução, uma síntese desses textos, para que na sua leitura você possa aprofundar melhor os conceitos que eu trago aqui e perceber também, com a sua autonomia estudantil, quais são os outros conceitos que a gente precisa reforçar nesse estudo sobre a ética em educação. O primeiro texto de estudo para esse módulo é da Regina Cândida, intitulado Conversando sobre Ética e Outros Conceitos sob o Olhar Bíblico Teológico. Você pode até achar interessante que a abordagem desse texto é realmente fundamentada em um olhar cristão, é porque a Regina Cândida, ela é cristã católica e ela desenvolve sua pesquisa sob esse viés, mas isso não interfere diretamente naquilo que ela vai contribuir para nós aqui, até porque esse estudo ético, ele é básico em filosofia, e aí ela está fazendo esse estudo no ramo da filosofia, apesar de ser com esse viés teológico. Mas o que importa realmente aqui é a gente perceber conceitos. Então, esse primeiro módulo e os 2 primeiros textos desse módulo estão voltados para o estudo de conceitos, certo? Então, inicialmente, na sua leitura lá no texto, perceba que, segundo a Regina Cândida, né, a autora do texto, ethos é plural. São as relações humanas que se entrelaçam, né, que se estabelecem, convidando a relação entre sociedade e natureza para a conquista de um bem-estar, né? E essas relações almejam bem viver, o viver bem. Perceba que nesse texto ela traz 4 conceitos. O primeiro conceito é esse que eu acabei de falar, ethos. O segundo conceito é ética, depois moral e, por último, alteridade. A gente vai ver esses 4 conceitos aqui, ver como esses conceitos se relacionam com o segundo texto e como o terceiro texto vai fazer um apanhado mais geral, certo? E aí, depois que a autora fala sobre ethos, ela vai falar sobre ética, né? Diferenciando que o ethos se diferencia da ética justamente porque ethos é plural e ética é singular. Então, se ethos é plural e a ética é singular, ela se insere no campo da problematização, na investigação e interpretação dos valores e das normas morais para reafirmar essas normas ou para desconstruí-las. Então, o ethos, ele é uma base para a construção dos valores e normas morais. E a ética, como ela já é singular, ela vai problematizar sobre esses valores morais. E ela vai dizer, é justamente a ética que vai dizer se as normas morais, os valores morais construídos, eles ainda estão, digamos assim, ok, conforme a sociedade em que se estabelece, ou se esses valores morais, eles precisam ser revistos. É justamente aí que a autora diz que a ética, ela problematiza os valores, né, e interpreta os valores e normas morais para reafirmar essas normas. Então, esses padrões morais ainda estão ok, eles ainda estão condizentes com a sociedade em que se insere, ou
esses padrões morais, eles já não são condizentes com a sociedade na qual se insere, certo? Já o terceiro conceito que ela traz no texto é sobre a norma moral, né? A moral em si. E aí ela vai dizer que a moral constrói as regras e ela é regida tanto pelo ethos como pela ética. Mas a moral, ela aponta as normas, os princípios e os valores, orientando as nossas ações do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo. Por quê? Porque não adianta uma norma moral que caiba apenas ao indivíduo. Ela tem que ser aplicada do ponto de vista coletivo também, porque senão cada um vai julgar e aderir a princípios, né, valores morais que quer somente para si. E aí, nesse sentido, a sociedade ela não caminhará no mesmo, sob o mesmo princípio, né? Então, as normas morais, elas são construídas para que sejam aplicadas do ponto de vista individual e coletivo. Não existe uma ética para si, não existe esse negócio de a minha ética é essa e o mundo que se exploda. Não, não é assim. A ética, os valores morais, eles devem ser partilhados dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade em que todos partilhem dessa ética, mas lembrem-se de uma coisa que eu vou trazer aqui ao longo de todo o nosso estudo. Essa ética deve sempre respeitar a condição humana. Apesar da gente estar estudando aqui um texto que tem um ponto de partida mais cristão, mas essa condição humana ela deve ser percebida independente do ponto de vista religioso, né? A ética ela deve ser proposta supervalorizando a condição humana sem nenhuma dúvida. Por quê? Porque quando você valoriza a condição humana, você está valorizando todas as particularidades e as intersubjetividades dessa condição, das diversas formas de expressão da condição humana, da condição de pessoa em si. E é aí, justamente nessa discussão, que se insere o quarto ponto do texto da Regina Cândida, que é a alteridade. A alteridade é a intersubjetividade, ou seja, é a forma como nós nos relacionamos com os diferentes jeitos de ser do outro. Então, existe o eu e existirá sempre o outro, porque não existe só eu, Rose, no planeta inteiro. Existirá você que está aí assistindo a essa aula com as suas subjetividades, seja ela da forma que for, da maneira que você expressa a sua condição de existência enquanto pessoa. Então, essa alteridade, a Regina Cândida traz assim uma leitura fantástica, que é perceber o conteúdo do divino no outro. Quer dizer, esse divino não precisa ser o Deus cristão. O cristão, eu digo aí, evangélico ou católico ou de outras matrizes religiosas, mas esse conteúdo divino é o conteúdo divino do poder de capacidade criativa que cada um tem dentro de si. Cada um tem dentro de si um conteúdo divino no sentido de cada um tem a sua capacidade criativa e a sua forma de expressão no mundo que é divina, que é substancial para expressar essa vida e essa condição humana. Então, a intersubjetividade, que é a base da alteridade, né? Essa alteridade enquanto conceito é a percepção de nossa interdependência no mundo como ser finito. Eu existo e eu me basto, mas eu não sou autossuficiente, né? E perceber isso é justamente perceber que eu também dependo do outro, né? E o outro também depende de mim. E as nossas relações, elas são interdependentes em todos os sentidos.
né? Na construção política, social, cultural, religiosa também, né? É importante a gente ter toda essa diversidade religiosa, ter esse pensamento cristão, ter o pensamento de matriz africana, de matriz oriental, hinduísta, né? Protestante, enfim, é importante essa intersubjetividade, essa interculturalidade, porque são justamente esses pressupostos que constroem a alteridade. Então, a partir do momento que eu percebo todo esse conjunto, o ethos, que constrói a nossa forma de pensar no sentido plural, para a gente buscar o bem viver, o viver bem com o todo, precisa estar sempre respaldando a construção dos valores morais. Então, eu não posso me agarrar demasiadamente, a Regina vai dizer isso, a valores e normas morais, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar esses valores e normas morais que foram construídos como um acúmulo histórico da humanidade e da condição humana. Então, eu preciso estar sempre revisando esses valores e normas morais, né? Mas essa revisão deve sempre ser respaldada pela ética. E o que é hoje, digamos assim, na nossa contemporaneidade, no século XXI, especificamente no ano de 2020, que a gente pode usar aí como princípios, né? Documentos, por exemplo, que vão constituir a nossa ética para repensar as normas e valores morais que já foram construídos. A gente tem a Declaração dos Direitos Humanos, inegavelmente, goste eu ou não, goste você ou não, né, do que está escrito nesse documento, isso é um documento universal. O que a gente precisa é compreender, né, e perceber esse conteúdo ético que foi acumulado até aqui. Se posteriormente a gente vai revisar, se posteriormente a gente vai reforçar, é a ética que vai nos dizer isso. Mas hoje, o principal documento que a gente tem para a construção e valorização da condição humana mundial é a Declaração dos Direitos Humanos, né? E aí a gente precisa sim, volto aqui na minha fala, aceitar que esse documento é o documento normativo principal para o respeito a essa condição humana, justamente porque ela tem todo um conteúdo histórico e filosófico, né? Social, político, para esse respeito à condição humana, porque aí ela vai pontuar diversas questões, né? Então, é importante a gente pensar a nível global a Declaração Universal dos Direitos Humanos e, a nível mais local, né, no país, a Constituição Federal. Então, a gente tem esses principais documentos que vão nortear a nossa postura ética e, especialmente, para respaldar a nossa prática enquanto educadoras e educadores, certo? Caminhando um pouquinho aqui para o segundo texto, né, que a gente vai ter da Hermann, o texto 2, intitulado Ética em Educação, uma relação originária, é um texto que vai reafirmar a concepção da Regina Cândido, né, já trabalhada no texto 1, e esse texto também aponta o que é a ética, né, e que a ética interpreta, problematiza e discute os valores morais e a fundamentação do agir moral. Ela faz isso também, né, a Hermann faz isso também, quando ela relaciona ethos, ética e moral, apontando tanto as distinções semânticas, né, que a Regina Cândido também vai fazer isso, mas ela vai, aqui a Hermann vai apontar essas distinções semânticas e filosóficas de ethos, né, ethos com eta e ethos com epsilon. Epsilon não é y, esse y que a gente usa aqui, é uma letra grega, epsilon e eta, onde ethos com eta refere-se ao espaço habitável para a vida humana, que é aquele coletivo na busca da casa, do bem viver na casa comum, né? Mas ethos com epsilon é o costume
ou hábito, que aí seria do ponto de vista mais individual. Hermann também percorre um trajeto filosófico destacando as virtudes éticas como resultado do hábito a partir dos costumes. Mas é importante destacar que a autora aborda a perspectiva aristotélica para designar o valor conceitual de um comportamento ético como aquele em que há o domínio da razão sobre os impulsos. Por exemplo, por que uma visão aristotélica? Porque Aristóteles ele vai nos dizer o seguinte, ele vai nos dizer que a gente precisa considerar duas estruturas de ação. Uma estrutura, um exemplo que a gente traz, uma estrutura digamos assim, frente a uma situação perigosa. Você não pode ter aquele medo absurdo que te paralisa, você também não pode ser aquela pessoa totalmente destemida que acaba sendo imprudente. E aí, nessa situação perigosa, você pode acabar se prejudicando porque foi imprudente, totalmente destemido, né? Então, nem tanto, nem tão pouco. A ética aristotélica está aqui no meio, né? Nem totalmente destemido, que acaba se tornando imprudente, nem o medroso paralisado. Então, entre essas duas medidas, existe um meio. E qual seria esse meio? A coragem. E aí ela vai trazer essa perspectiva aristotélica e dizer que o comportamento ético é aquele em que há o domínio da razão, nem pouco demais, né? Coragem de menos, nem coragem de menos, pouca coragem, né? Nem totalmente corajoso e imprudente. Está aqui na justa medida, né? O seu comportamento ético, nem aquele que desrespeita todo mundo porque é o sincero, o verdadeiro, e a minha aula é como eu quiser, porque quem manda aqui sou eu, não pode ser assim, nem aquele que deixa o aluno livre na sala de aula, faça o que você quiser, porque isso também, em nenhum desses dois comportamentos, trazendo aqui para esse exemplo da sala de aula, existe uma postura racional. Então, a gente precisa trazer essa postura racional aqui nessa sala de aula, em que o aluno é livre para buscar a sua aprendizagem, é livre para construir saberes a partir dos seus questionamentos, mas há aqui do outro lado também uma autoridade, não um autoritarismo, mas há uma autoridade que respeita, inclusive, a autonomia do professor para conduzir o processo de ensino-aprendizagem desses educandos. Então, nem autoritário demais e nem aquele que quem quiser que se governe, fique na minha aula quem quiser, sabe? Então, é preciso estabelecer essa justa medida. E aí a gente traz para essa concepção da pedagogia libertadora, que é o amor ao processo de ensino e aprendizagem, né, com alegria, com leveza. Não precisa oprimir o seu aluno, não no sentido de, até mesmo no sentido moral, né? Mas não precisa oprimir o seu aluno dizendo, faça, eu mando aqui, eu sou a professora, eu sou o professor, eu sou a gestora, eu sou o gestor, quem manda aqui sou eu, se não quiser sair da minha sala. Não é isso. O processo de ensino-aprendizagem, permeado pelo valor ético, ele precisa ser dado com leveza, com alegria, com amor ao saber, que é a própria filosofia, né? E aí a gente traz para esse sentido também da ética na educação. O texto, voltando um pouquinho, destaca outros aspectos históricos e filosóficos da ética e aponta, inclusive, a essa curiosidade, eu gostaria de trazer, que é Hegel, né, um filósofo que diferencia a ética da moral. Veja que, originalmente, os gregos jamais fariam essas distinções como a gente faz aqui atualmente, né? Mas o Hegel assumiu essa tarefa para distinguir a moralidade da eticidade, onde, de acordo com a autora Hermann, né, que vai chamar aí para a sua discussão o Hegel, a moralidade é a consciência moral subjetiva e a eticidade
a moral objetivada nas normas sociais, certo? De acordo com Hegel, a eticidade, né? A eticidade em si, ela é a materialização do bem em realidades históricas ou institucionais. O que seria essa materialização? A família, a sociedade civil, o Estado, certo? Então, ela vai chamar esse filósofo para fazer a sua construção argumentativa em cima das bases do próprio Hegel. Observe e assuma essa postura aqui na disciplina, que a gente sempre vai estar trabalhando em cima de uma argumentação respaldada. Jamais em opinião. A minha opinião é... Não. Primeiro, porque a gente está trabalhando em um curso de especialização. Segundo, porque a gente está formando professoras e professores. E terceiro, porque a gente está trabalhando com a disciplina de conteúdo absolutamente filosófico, ainda que dialogue com a pedagogia, com a sociologia e com outras áreas do conhecimento. A ética, ela é um conteúdo do campo do saber filosófico. Então, na construção do saber filosófico, né, do pensar filosófico e da prática filosófica, e também da prática docente dentro da pedagogia. Ah, professora, mas eu não me formei em pedagogia. Bom, o Libânio vai dizer que nem todo pedagogo é professor, mas todo professor é pedagogo. Então, observe que a gente está trabalhando conteúdo filosófico e pedagógico. E assim, a gente precisa construir a nossa prática, a nossa escrita, a nossa docência com um olhar de argumentação. A argumentação é que vai dar sustentação para aquilo que a gente quer afirmar ou negar. Então, como a gente está trabalhando no conteúdo filosófico, precisamos usar de argumentação enquanto fundamentação. E a argumentação aqui não está se referindo à mera opinião, está se referindo a um saber construído que a gente vai trazer como referência. Como, por exemplo, a Hermann vai trazer aqui no seu texto uma afirmação a partir de Hegel, a partir de um filósofo. E aí, para você fundamentar a sua argumentação, que teorias você vai trazer, né, para argumentar, tá? Então, a gente vai estar sempre fazendo esse exercício aqui na disciplina. Bom, o terceiro texto, né, do Antônio Joaquim Severino, é um texto fantástico, que vai ser justamente construído sob esse olhar bem filosófico. Vocês podem ter alguma dificuldade para absorver esse texto, mas vocês também podem ter uma grande familiaridade com esse texto. Por quê? Porque ele traz, de alguma forma, assim, muitos conteúdos filosóficos, educacionais, que vocês já podem ter visto aí em algum outro curso que tenha feito, ou ao longo do próprio curso de graduação, né? Mas eu pontuei aqui já a minha síntese a partir do texto do Joaquim Severino, que ele faz essa amarração entre os conceitos da ética, da moral, né, do ethos, da filosofia, para, digamos assim, um olhar mais aplicado desses conceitos dentro da educação. Então, eu quero começar com uma pergunta, né? Como relacionar diretamente essas aprendizagens desse módulo, né, à ética em educação? Ou seja, como relacionar esses dois textos com esse texto aqui e como fazer essa síntese para a aplicabilidade da ética em educação. E aí, retomando ao nosso objetivo do módulo, como compreender o espaço da ética na educação? Bem, eu posso começar dizendo que os valores pessoais não são apenas valores individuais, né? Eles simultaneamente são valores sociais. Por quê? Porque os meus valores morais, eles serão aplicados em sociedade, né? E aí a pessoa só é especificamente, digamos assim, pessoa, né, quando ela se realiza nesses dois registros,
a pessoa, ela é a pessoa em si, mas ela é a pessoa que também está nesse conteúdo social, inserida nessa sociedade, né? E aí, a avaliação ética de uma ação, ela não se refere apenas a uma valoração individual do sujeito. Não dá para eu desenvolver a minha ética sozinha e o mundo que se exploda, não. A minha ética, ela não é necessariamente essa valoração individual. É preciso referir essa ética igualmente a um índice coletivo. Nós precisamos aplicar a nossa ética no coletivo. E aí é nesse coletivo que a gente vai construindo, né, vendo e revendo as nossas posturas éticas. E nós podemos compreender que a educação, por exemplo, aí aqui o Joaquim Severino, ele traz esse apanhado, né, sobre como a educação foi vista ao longo da história da humanidade e como ela é hoje. Então, nós podemos compreender que essa educação, anteriormente, ela era desenvolvida com o intuito da busca da perfeição humana, né? Buscava-se a perfeição humana dentro da educação. Seu objetivo geral era a busca da perfeição humana. E essa perfeição humana, ela é imaginada como a realização da essência humana, de sua natureza. Posteriormente, essa perfeição humana foi lapidada e ela foi imaginada como a plenitude da vida orgânica, ou seja, a plenitude da saúde física e mental. Mas, atualmente, o objetivo principal da educação está voltado para consolidar a cidadania. A cidadania como condição humana e enquanto qualidade específica da existência concreta das pessoas, né? Lembrando sempre que essa é atualmente a finalidade humana, né? E a finalidade da educação percebida enquanto espaço concreto, sua atuação social cidadã. Ou seja, a educação só se compreende, só se legitima enquanto ela for uma das formas de mediação da vida humana. E se o investimento que é feito para alcançar as condições do trabalho, da sociabilidade e da cultura simbólica mediarem a construção da cidadania. Então, veja, a gente tem todo esse aparato teórico, né? Todo esse aparato que a gente estudou até aqui, de ética, de eticidade, de etos, de moral, né? Para pensar que todos esses conceitos, eles devem ser abordados para que a gente possa construir na educação, uma ética em educação, que só terá valor social se for proposto para a construção da cidadania. Por quê? Porque o primeiro ponto, o ponto crucial da ética, é o respeito à condição humana. E a finalidade da educação, ou seja, a sua teleologia, a sua finalidade, é a construção da cidadania. Porque eu construo a cidadania a partir da valorização da condição humana. E aí é importantíssimo a gente trazer aqui que quando a gente fala de valores morais, quando a gente fala de moralidade, a gente não está falando de moralismo. O que é o moralismo? De acordo com o dicionário de filosofia. O moralismo é quando você julga absolutamente tudo. Você tem prazer em julgar absolutamente tudo. E aí você acaba desconsiderando a própria ética, né? E a própria moral. A moral, ela constrói. O moralismo, ele destrói. Por quê? Porque ele não está respaldado por uma ética. Ah, mas é a minha ética. A sua ética só vale se aplicada ao contexto social e valorada do ponto de vista da condição humana. A partir do momento que você desconsidera a condição humana, a expressão da vida, a expressão da existência humana do outro, você não está desenvolvendo alteridade, você não está desenvolvendo moral, você não está desenvolvendo ética e não está desenvolvendo etos. Consequentemente, a sua prática interfere na construção da cidadania. Bom,
esse foi o estudo que eu preparei para essa aula. Espero que tenha sido significativo para a sua aprendizagem e espero que a gente continue estudando, lendo. E uma das vantagens do estudo EAD com as videoaulas é que você pode rever quantas vezes você quiser essa aula. Anote suas dúvidas, participe do fórum de partilhas desse módulo para que a gente possa aí partilhar as nossas aprendizagens, questionar, duvidar e construir novos saberes. Lembrando sempre que esses saberes deverão estar permeados pela construção da cidadania com respeito à condição humana, sua, né, do seu eu, dos seus colegas e da minha condição de existência também aqui como mediadora desse processo de aprendizagem. Boa aprendizagem e até a próxima aula.